Bíblia diz que Deus tem uma aliança eterna conosco. Mas você, sua aliança eterna é com o Senhor ou você tem uma aliança constante e eterna com suas emoções, com seu ego? Já parou para pensar sobre o egocentrismo e o cristocentrismo? Quando você é uma pessoa egocêntrica ou quando você é uma pessoa cristocêntrica? Se você está ouvindo esse áudio, provavelmente você é uma pessoa cristã. Você acredita em Deus, você acredita em Jesus Cristo. Então não é uma questão de você estar em polos diferentes, uma pessoa super cristã e lá na outra ponta uma pessoa que é ateia ou mesmo adepta de rituais satânicos. Eu quero falar com as pessoas que estão no meio do caminho, que são próximas de Deus, mas não percebem que no dia a dia tiram Deus do coração, do altar da sua devoção e começa a devotar as suas próprias emoções, ou seja, a vida começa a girar em torno do seu ego, das suas emoções. E eu me sinto muito confortável para falar sobre isso, porque eu vivi muitos anos servindo as minhas emoções sem perceber, sem me dar conta disso. E hoje eu tenho um cuidado muito grande com isso. Eu fico muito atenta ao que me entristece, ao que me alegra, as minhas expectativas, como é o meu dia, como eu defino as minhas prioridades de acordo com o que eu sirvo. Antes de eu continuar, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Faria, sou nutricionista há 25 anos, sou uma mulher que cuida de outras mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. E nessa jornada de emagrecimento definitivo, é inevitável a necessidade de uma transformação. Não tem como uma mulher que está há anos brigando com a balança, emagrecendo, depois engordando, tentando lutar contra as emoções, é inevitável. A necessidade dessa mulher mudar suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, a forma dela se ver, a forma que ela se vê como uma pessoa, um ser humano, tudo isso vai contribuir ou afastar ela do resultado de emagrecimento. Então, mudar o corpo, o peso, o comportamento alimentar não é diferente de mudar o comportamento financeiro, ou o comportamento com os filhos, ou o comportamento com ela própria. É um processo de mudança que requer uma nova mentalidade. E a primeira coisa que a gente precisa trabalhar constantemente para mudar é quem está no altar do nosso coração. Eu quero que você comece a examinar isso. Se você toma atitudes porque você está triste, porque você está com medo, porque você está insegura, magoada, porque você acha que isso foi injusto, porque você está irritada, revoltada, e as suas decisões, suas escolhas e seu estilo de vida estão servindo a essas suas emoções. E eu quero compartilhar com você um registro que eu fiz no meu diário aqui com Deus em 16 de fevereiro de 2020. Eu comecei esse diário em 2018, hoje nós estamos em 2025 e eu estou recapitulando os registros desse diário nos meus áudios anteriores. E aqui eu registrei uma pregação do pastor da igreja que eu sou membro, que ele fala o seguinte: a ansiedade é trazer ao presente um sofrimento que ainda não existe. E a fé é exatamente o contrário. É trazer à realidade uma bênção que ainda não existe. Então, você percebe como a ansiedade não é só uma questão emocional, também é uma questão espiritual. E muitas pessoas falam que comem por ansiedade, e isso, obviamente, faz essa pessoa engordar ou dificulta a perda de peso. Então, você consegue entender que está tudo no mesmo lugar: corpo, alma e espírito. E aqui o pastor estava falando sobre a diferença da ansiedade para as pessoas que acalmam seu coração, tiram a necessidade de servir as suas emoções e colocam os frutos do Espírito no lugar. Então, ele estava falando sobre a longanimidade, que é uma fé perseverante, é uma paciência fora do comum, é uma paciência sobrenatural, acima do natural, e que às vezes Deus quer nos dar algo que a gente nem quer mais. A gente já se conformou em viver sem aquilo, mas tudo que vem de Deus é bom. Então, a gente tem que ter paciência para chegar o momento de receber, e nós devemos nos alegrar não só com o que a gente vai receber, mas com o caminho que a gente está seguindo até chegar lá. E outra coisa que ele falou também, que as promessas de Deus só se cumprem de forma coerente, porque Deus não negocia seus princípios. Muitas vezes a gente fica em dúvida se alguma coisa é ou não de Deus, mas se não for coerente com a palavra, a gente pode descartar e já ter certeza que não é dele.
E ele também estava falando sobre a quantidade de bênçãos que a gente deixa de receber por conta da nossa falta de paciência. E a gente deve perguntar a Deus sobre as coisas, os caminhos que a gente deve seguir e esperar a resposta. Enquanto ele não responder, não fazer nada. Então, ele falou sobre Romanos 4:17, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, Deus pode nos dar algo que para nós já morreu, já era. Mas Deus pode fazer ressuscitar pessoas, coisas ou situações, promessas, sonhos que para você já eram mortos. Ele pode fazer cada uma dessas coisas na sua vida. E pode também criar situações que ainda nem existem. Então, eu comecei falando sobre tirar do altar do nosso coração as nossas emoções, e uma delas é a urgência, a ansiedade, a falta de paciência, querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, dizer que a gente não vai aguentar esperar, que tá demais. Olha, Deus fez uma promessa para mim no dia 18 de fevereiro de 2018. Quando ele falou isso para mim, eu estou falando a verdade, parece brincadeira, parece que eu tô de deboche, mas é real. Eu achei que era tipo 2 dias depois, no máximo na semana seguinte. E quando passou uma semana, eu falei, Senhor, o Senhor me fez uma promessa, uma semana já se passou e até agora nada. E como eu disse, 18 de fevereiro de 2018, nós estamos em 9 de maio de 2025. Essa promessa ainda não se cumpriu. Mas o Senhor me manteve nesse caminho até hoje. Continua, continua, continua e continua. Eu aprendi na marra a tirar as minhas emoções do altar do meu coração e colocar o Senhor. E eu te digo que não existe caminho melhor do que esse. Não existe recompensa melhor do que essa. Da gente conseguir se livrar da prisão do egocentrismo e ter a paz de saber quem é que está nos guiando. Esse é o meu recado para você hoje. Um beijo.